Olá, empreendedora! Bem-vinda a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, líder fundadora do Curitibana Business. E hoje nós estamos com a Cristina Kelly. Cris, se apresente então para o nosso público, por favor. Seja bem-vinda. Muito boa tarde, mulheres empreendedoras do Curitibana Business. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E eu fico muito feliz em estar aqui e poder estar dividindo um pouquinho daquilo que eu tenho da minha vivência e trazer um pouco desse pensamento sobre o autoconhecimento em relação à parte da comunicação interna, né? Que é aquele movimento de pensamento e sentimento. O que será que vale mais, né? Onde que a gente se confunde? Que legal. A gente sempre pede para as nossas empreendedoras trazerem um objeto, alguma coisa que seja importante para a trajetória empreendedora dela. Eu queria que você nos mostrasse o que você trouxe. Então, eu trouxe uma foto dos meus filhos, né? Simbolizando a família. Toda mulher, por natureza, ela já empreende porque a gente tem um dom da administração. Sim. Né? E tudo que a gente faz em torno da família. Né? E porque a gente quer deixar algum ensinamento, algum legado, né? A gente quer deixar algum valor para eles, né? Então, esse é um dos motivos porque eu vivo também, né? Porque a gente precisa de ter algum motivo, porque nem sempre a gente está motivada. Então, quando a gente não está, a gente precisa de ter alguma coisa. E os meus filhos simbolizam isso. Eu trouxe um terço, eu sou católica e todo o meu livro e toda a minha vivência até hoje, ela tem uma forte ligação com momentos que foram muito difíceis e que eu precisei de trazer a crença em algo, né? E essa crença hoje me trouxe à luz dos porquês. Quando a gente fica perguntando porquê, e às vezes a gente procura um porquê nessa vida que terrena. Mas quando a gente entende que os porquês, eles são mais do que aquilo que a gente tem aqui, dá um ânimo a mais, dá uma leveza, dá uma segurança a mais de tipo assim, ok, se aqui não deu certo, tem alguma coisa além disso aqui. Porque se a gente for olhar só para aquilo que a gente já meio que acaba desistindo de tudo, né? Então, por isso que eu trouxe o terço. E aqui o meu livro, DNA do Corpo, que eu acabei de lançar agora no mês de agosto, que conta realmente toda a minha trajetória. Esse livro, essa foto e esse terço resume o que para mim é empreender. Resume aquilo que faz sentido para mim hoje. Se hoje eu estou aqui falando desse livro, é porque aqui tem todas essas conexões. E eu encontrei um pouquinho, talvez, das respostas de como que a gente vive tudo isso de forma leve, tranquila, apesar do estresse, apesar da vida ser difícil, mas de uma forma que eu consegui entender quem sou eu através do conhecimento do para que serve o meu corpo. E aí, depois disso, tudo veio seguido. Então, aqui no livro fala um pouquinho de tudo isso. Que legal, Cris. Então, conta para nós quem é a Cristina empreendedora e o que é o método DNA do corpo. Como né, nessa trajetória você chegou até o teu método e como você se descobre ali empreendedora para ter essa realização, né, para ter essa solução. A Cristina empreendedora tem muito a ver com o que muitas mulheres têm. Já fiz muita coisa. Já fiz muita coisa e assim, achando que uma coisa não tinha conexão com a outra. Em muitos momentos da minha vida eu fui trocando de profissão, eu fui trocando de afazeres por uma necessidade de sobrevivência. Tive algumas coisas que foram bem difíceis, outras que deram quase certo, mas eu pude aprender que quando a gente empreende é porque a gente está buscando um sentido de servir. Então, eu fui caminhando e as coisas elas foram se conectando, mas na época isso não fazia sentido para mim. Eu só achei que eu estava empreendendo, estava tentando, estava errando, então vamos para a próxima. Mas eu também não entendia qual que era o meu movimento corporal enquanto eu estava fazendo tudo isso. Por que eu estava fazendo e não estava dando certo? Enquanto para outras pessoas empreendiam uma única vez e tudo era muito bom. Né? Qual que era o meu problema? O que eu não tinha? Ou o que eu tinha que não estava sendo visto? Né? E aí eu fui galgando esses passos. Vamos lá, começar a contar. Eu fui instrumentadora cirúrgica. Quando eu me separei, né? Vamos dizer, a minha profissão, a partir do momento que eu me vi sozinha, né? Eu vendi seguro de vida.
Eu vim de previdência privada. Aí eu fui corretora de imóveis. Aí eu fui instrumentadora cirúrgica. Aí eu Todo mundo faz um pouco disso. Aí eu fui para uma academia de musculação. Eu montei uma academia de musculação e hoje eu sou terapeuta corporal. Olha, que legal. Aí você fala, Cristina, da onde todos esses caminhos? Mas todos esses caminhos eu tava em busca do que eu sou hoje. Eu só não sabia para que meu corpo servia. Mas o meu corpo, naturalmente, tem um talento lá dentro que tava falando assim, vai, tá quase. Não é isso daqui, mas tudo bem, a gente também tem habilidade para isso. Mas não é esse o motivo. Não é essa a sua missão. Mas eu tava tentando sempre em busca, né? Então, e todas as vezes que deram errado, que quando a gente olha e fala, puxa, eu empreendi e não deu certo. Quando eu montei a academia de musculação, que foi o meu empreendimento mais gostoso, mas foi o mais difícil, foi mais doloroso, porque eu abri em agosto e a pandemia veio em março. Então, mas eu fiquei 3 anos tentando fazer esse negócio funcionar. Eu nunca fiz curso de administração, eu empreendi na raça, entendeu? Plano de negócio, oi. Eu tinha um dinheiro que dava para investir, dava para montar e vamos abrir, é isso daí mesmo. Isso é um erro, né? Não façam, mulheres, porque isso é um erro. Mas eu acreditava que só a minha força de vontade era o suficiente. Mas eu descobri que não, existem, né, o resto do mundo que a gente não tem controle. Quem ia saber que ia ter uma pandemia, né? E quando eu olho para esse episódio, que foi o mais difícil para mim, porque eu não consegui gerir e continuar com ele, apesar dele ter muito mais a ver com o que eu estou fazendo hoje, foi um momento em que eu olhei e falei assim, puxa, o que eu errei nesse empreendimento? O que eu fiz de errado? Por que deu errado? Até o ponto em que, hoje, com esse método, tentando já compreender todos esses fluxos da minha vida, todos esses caminhos, eu pude entender que, assim, durante 3 anos, deu certo. Sim. Sim. Não deu sempre errado. Aprendizado também, exato, né? Exato. Porque durante 3 anos eu consegui entregar muitas coisas para as pessoas que estavam lá. Mas não era a minha missão. E é muito legal, assim, tanto a questão do teu livro e tudo que você passou. E é uma coisa que a gente fala muito para as empreendedoras, porque a gente vê algumas empreendedoras lá na própria comunidade, elas continuam na comunidade, mas elas vão mudando de profissões e continuam dentro da comunidade, né? Então elas começam a vender consórcio, daqui a pouco estão fazendo bolo, daí vão para um terceiro negócio. Mas tudo isso é uma questão de autoconhecimento, que muitas vezes nem elas sabem o propósito delas. Exato. Elas não conhecem não conhecem o negócio direito, é a questão da sobrevivência, e a gente vê o quanto é importante a mulher ter o autoconhecimento. Tinha que ser, eu sempre falo, tinha que ser a base. A base. É um dos nossos pilares na comunidade, porque aquilo que você falou é uma dor recorrente, ninguém faz plano de negócio, todo mundo empreende no instinto. E aí depois você vê que isso permeia o desenvolvimento pessoal. Eu imagino, não sei, vou pedir para você contar, claro, mas eu imagino que depois dessa experiência que você falou da academia, você deve ter parado para olhar para você. E aí a terapia deve ter entrado. Exatamente. Como aconteceu isso? Porque a gente vê que é uma coisa muito recorrente na comunidade. As mulheres não param para olhar para elas, para entender se realmente é aquilo. E essa que é a virada de chave, é quando elas começam, quando vem à tona a questão do autoconhecimento. Exato. E foi assim, é muito interessante, porque assim, eu entendo você, empreendedora, que de repente chega para sua amiga e fala assim, amiga, estou agora vendendo consórcio. Ela fala, nossa, você cada vez vem com uma coisa diferente. Eu já ouvi isso algumas vezes e doeu. Porque tipo assim, gente, será que isso... Parece que sou só eu. Que tento e não dá certo. E dá um certo pesar nisso, sabe? Porque tipo assim... Parece ser feio fazer isso, sabe? Não é um lugar confortável. E no momento que eu preciso de fechar a minha academia, porque eu realmente não consegui gerir, e antes dela falir, eu fechei, porque ela não ia dar certo mesmo, e eu não encontrei solução para deixar isso continuar funcionando, foi aonde eu estava em um momento da minha vida em que eu consegui entender que, ok, Cristina, vamos parar, vamos respirar. Esse foi o momento mais difícil. A partir de agora, a gente cria uma regra para nós mesmas. Não pode errar mais.
Mas não pode errar mais num sentido de cobrança. É assim, todas as vezes que não deu certo, trouxe uma irresponsabilidade. Aí eu vou jogar um pouquinho pesado. Trouxe uma certa irresponsabilidade, porque você não está sozinha no mundo. Eu tinha filhos, eu tinha gente ao meu redor. Então, assim, agora você precisa de focar e aprender exatamente o que você ainda não sabe. E que você, na sua autossuficiência, tá achando que você sabe dar conta. Tá provado, você não sabe. Tem algumas coisas que você não sabe. Então, você precisa de parar, ser humilde. Primeiro, até antes desse autoconhecimento. É olhar para si mesmo, não com julgamento, mas com um olhar bem analítico e bem, vamos dizer assim, não é cru e nu, mas é racional. Um olhar racional de falar assim, ok, vamos lá, qual é o nosso problema? Nós temos um problema e tá tudo bem. Vamos nomear esses problemas? Vamos ver o que a gente realmente tem que aprender? Porque eu quero dar certo. Porque às vezes você empreende por uma ideia ou por uma paixão, mas não quer dizer que você seja gestora. Sim. E tudo bem, porque pode ter pessoas para gerir isso. E isso que você falou é uma grande verdade. Vem muito uma cobrança, né, em cima disso. Por isso que a gente estava falando, desculpa até te interromper, mas que daí você falou que você parou e olhou para esse ponto. Exato. Então, eu acho que antes desse autoconhecimento, a gente tem que parar para esse momento de sentar sozinha e sentar com uma verdade mesmo, de olhar e pensar, não é sobre me julgar. Não é sobre achar o que está certo, o que está errado. É sobre jogar um jogo de uma conversa interna sincera. E nesse momento não tem ninguém. Então, assim, tanto faz qual for a resposta que vai sair. Porque não tem resposta certa. Tem o jogo da sinceridade. Então, quando eu parei para ver isso, eu descobri que tinha coisas que eu precisava de aprender e que estavam ligados daí ao autoconhecimento. Aí eu comecei a criar um método DNA do corpo, sem saber que eu já estava andando com ele junto. Então, o que eu tenho? Para academia, eu fiz um curso de personal fitness, que não é daqui do Brasil, é um curso fora, porque ele é mais rápido, mas ele é mais completo do que a nossa faculdade aqui. E eu fiz porque eu estava com a academia aberta. Então, eu já sabia sobre o movimento do corpo, eu gosto disso. Eu sempre gostei de movimento, de competição, sou super competitiva, gosto dessa coisa e tal. Então, essa parte eu já tinha feito. Aí, quando eu fechei a academia, eu já estava trabalhando também com massoterapia. Só que eu estava fazendo a massoterapia básica. Quando eu comecei a olhar a educação física, eu falei, gente, eu não nasci para ser personal trainer. Porque eu sou mais curiosa. Eu não quero ficar em um lugar onde eu vou só estar passando uma planilha e ajudando a pessoa a executar, não tem nenhum problema disso. Mas não fazia sentido para mim. E aí eu começava a olhar e falei assim, por que pessoas gostam de treinar, pessoas não gostam? Por que pessoas dão certo, fazem rápido e outras demoram mais? Por que um corpo responde e o outro não responde? Porque eu sou assim. Por quê? Para mim, as coisas têm que ter uma resposta mais concreta. Eu não sou cética, mas assim, para mim faz mais sentido. Para mim conseguir compreender, eu preciso de ter alguma coisa mais concreta. Aí eu fui para a parte da medicina oriental. Porque a medicina oriental, ela ajuda a gente a entender o corpo como um todo. E não só como movimento ou como psique. Ela entende o corpo como um indivíduo. Indivíduo quer dizer algo que é indivisível. Então, assim, não tem como eu explicar a mente se eu não explicar os órgãos internos. Se eu não explicar o corpo em movimento. Então, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, isso aqui faz sentido. Faz sentido com o movimento do corpo e do porquê que dá certo, por que não dá certo, por que um corpo consegue e o outro não. Porque tem emoções envolvidas. Tem uma mente pensando e essa mente reflete na saúde do corpo interno. Ok, fez alguma conexão. Mas mais curiosa ainda, eu pensei, não, tem que ter alguma coisa então desse psique, desse eu. Aonde que está esse psique? E aí eu fui para uma área da psicologia que chama análise corporal. Isso é uma matéria de dentro da psicologia. Que fala sobre o porquê do corpo. Como que o corpo é formado. Né? Mas, por viés, a psicologia vai para o lado do comportamento mesmo, mas entendendo como que a mente funciona. Quando eu entendi essa parte da análise corporal, como eu gosto já muito do corpo, eu comecei a prestar atenção e falar, bom, se cada
corpo sente o mundo de um jeito, ele vai responder de um jeito diferente também. E essa técnica de análise corporal é justamente sobre isso. É sobre fazer uma avaliação da estrutura ósseo-muscular, porque dentro dela eu tenho a formação do corpo desde lá da infância e que vai morrer com a gente. Então, esse corpo carrega a nossa história. Isso é de forma bem metabólica mesmo, né? Esse corpo carrega toda a nossa história. E ele é formado para que nós possamos estar aqui presentes, postada, vivendo. Sim. Só que o corpo é assim... Como é que a gente lê o mundo, né? A gente lê o mundo através dos 5 sentidos. Por isso que os 5 sentidos existem. E daí isso é toda essa técnica. Aí é onde eu compilo a medicina oriental, a análise corporal e a educação física. Eu não criei nada. É tudo já, né, há anos, já está tudo comprovado cientificamente. Eu só consegui ter um olhar onde eu juntei, porque tudo falava a mesma coisa, mas de formas separadas. Você conseguiu integrar. Isso, exato. E daí fez sentido para mim. Fez tanto sentido que daí eu consegui sair de um lugar onde eu tinha uma história que estava sempre sendo ruim e falar assim, beleza, agora a gente vai virar a chave. Porque agora eu vou entender eu. Só que para mim o eu é só um caminho inverso do que a psicologia tradicional faz. Eu só sigo... A gente converge para o mesmo ponto, mas eu só falo através de um outro caminho. O caminho do método DNA do corpo é sobre você primeiro entender que você tem uma estrutura ósseo-muscular que nasceu com você. Como que essa estrutura ósseo-muscular ela se cria? Porque ela é criada a partir das sensações que você tem da leitura do mundo. A gente lê o mundo com 5 sentidos, por isso que ele serve. Então, quando a criança está experimentando literalmente o mundo e ela está numa fase de aprendizagem, onde para ela tudo é muito lúdico, é inocente, porque ela ainda não sabe de nada, ela literalmente sente o mundo de uma forma normal. Sem crises existenciais, né? Sem problemas. Sem... É emoção pura, né? Doeu, tô feliz, tô feliz. Por quê? Porque ela vai sentindo. E quando ela vai sentindo, aquilo vai para dentro do cérebro, o cérebro processa essa informação. E ele pensa, isso aqui é confortável ou é desconfortável? Por quê? Porque eu preciso de criar um mecanismo para o meu corpo se formar para ficar pronto para viver a vida. Né? Então, todas essas experiências, a criança vai aprendendo como é que ela vai crescer. E aí o corpo é formado a partir disso. Se eu tenho, e aí são 5 fases de aprendizagem de habilidade. Então, nessas 5 fases, que são os 5 biotipos corporais que eu falo aqui no livro. Né? Todos nós passamos por essas 5 fases, só que nós temos experiências diferentes. Algumas nós temos mais habilidades e outras nós temos menos habilidade. Então, conforme a gente vai tendo mais ou menos, o nosso corpo ele vai criando essa estrutura ósseo-muscular. Por quê? Para o nosso cérebro, é difícil a gente definir algo que a gente não vê. Então, quando eu tento entender quem sou eu, o que é esse eu? Né? Que formato que ele tem? Que cheiro que ele tem? Né? Qual que é a dimensão dele? Aí, realmente, é difícil. Sim, é um caminho mais longo. Até porque esse eu... Como ele não é algo de matéria, eu não sei se ele muda. Eu não sei se ele não muda. Então, quando a gente tem uma matéria que a gente consegue definir, é mais fácil achar esse caminho. A nossa matéria a gente consegue definir e a técnica traz isso. Eu consigo explicar quem é você, primeiro pelo seu formato corporal, porque você entende primeiro para que serve o seu corpo. Porque o seu corpo é o que te leva, é o que traz esse movimento. E o seu corpo gera movimento. E esse movimento é que leva para o tal do propósito. O que é o nosso propósito? Todos nós temos um único propósito, que é servir e amar. Para isso que a gente está aqui. Todos os nossos movimentos são para isso. Você faz alguma coisa para não amar? Isso é difícil, né? Dentro de um fluxo onde nós estamos emocionalmente bem... A gente vai sempre tentar fazer alguma coisa por amor. Ou por bem, ou por caridade. E a gente sempre vai estar servindo. Sim. A gente sempre serve o outro. Então, e aí você encontra que esse corpo em movimento com uma estrutura X, ele vai para esse caminho de propósito, que é servir e amar. Agora, qual é a minha forma de servir e amar? Dentro desse corpo,
existem habilidades onde a gente vai experimentando o mundo e as coisas são fáceis ou são difíceis. Quando elas são fáceis, a gente cria essas habilidades. Habilidade é aquela coisa assim, que você faz uma coisa e a pessoa pergunta, nossa, como é que você fez isso? Nossa, você faz isso com tanta facilidade. É porque lá na infância, essa primeira leitura do mundo, você leu e falou assim, nossa, isso daqui é fácil para mim fazer. Aí, o que acontece? Porque eu já fui desenvolvendo aquilo ao longo do tempo, foi tornando uma prática, isso, né? Mas sempre partindo que é uma coisa fácil, que eu não preciso de gastar energia. Quando isso encaixa dentro de um corpo, o talento com a estrutura corporal, elas se conectam. Tem um corpo leve, ok? Ciente do que ele serve, para um talento que me direciona de como que eu posso fazer de forma mais leve. Aí eu encontro que o meu propósito é amar e servir. Como que eu vou amar e servir? Aí a gente encontra a nossa missão. Então, porque o método, cada um... ele é para eu entender o meu propósito, ou, digamos, eu trabalhar melhor essas habilidades, esses talentos, isso? Isso, é sobre você descobrir para que o meu corpo serve. Quando eu entendo para que o meu corpo serve, dentro da técnica, você entende também por que ele carrega as tensões que ele carrega, as dores corporais. Ou porque, de repente, eu olho coisas e eu não gosto, que pode estar... Exato. Refletindo emoções, alguma coisa assim. Exato, porque tem coisas que a gente olha e quando a gente não olha, ou quando a gente olha e não gosta, a gente não sabe falar por quê. Mas existe um porquê. É porque o corpo literalmente está deformado. Por quê? Porque eu estou vivendo no mundo tentando me encaixar em algum lugar que não é o meu. Mas disseram para mim, ou dizem para mim que aquele é o meu lugar. Hoje, ainda mais com a pressão estética, é pior ainda, né? Entendeu? Só que assim, isso para tudo, né? Como, por exemplo, eu estou empreendendo, não está dando certo, não posso trocar. Não, mas eu queria fazer uma outra faculdade. Agora você vai fazer outra faculdade? Olha a sua idade que você tem, entendeu? E aí a gente não sai do movimento, mas a gente fica naquele buraco onde não cabe mais a gente. Ou a gente nunca coube ali. E a gente literalmente deforma esse nosso corpo. Então, quando você entende para que o seu corpo serve, você entende que você tem habilidades, e aí você entende que o propósito é esse, mas a gente vai personalizar isso para dizer, ok, qual é a tua missão? E a missão é sobre como que você, dentro desse talento que te leva fácil, vai te levar para aquilo que você quer entregar, para aquilo que você quer servir. E aí, dentro disso, depois, aí eu começo a entender quem sou eu. Porque o eu, na verdade, é uma percepção. O eu é depois que eu experimento. É depois que eu crio consciência. Consciência é, você me fala algo. Então eu falo, beleza, agora eu vou experimentar. Literalmente, com os meus 5 sentidos. Eu vou fazer o meu corpo vivenciar isso. Quando eu faço isso com os meus 5 sentidos, eu consigo fazer uma definição própria, minha, do que é aquilo. Daí, mas já não é aquele conhecimento que você me deu. Eu recebi ele, mas eu vou transformar na minha vivência. Quando eu trago isso para mim, eu faço uma definição do que é aquilo para mim. Porque você não nasceu na mesma família que eu. Você não foi criado da mesma forma como eu. A interpretação pode ser diferente. Ela é totalmente diferente, né? E aí, quando eu entendo isso, então eu torno isso consciente. E consciente é quando eu também consigo transpassar esse conhecimento para outra pessoa sem querer que ela entenda do mesmo jeito que eu. Porque assim, eu só vou contar, eu vou só dividir com você. Mas eu sei que você vai ter a sua forma de leitura também. E aí a gente faz toda essa construção de daí entender que o eu é essa percepção. Só que essa percepção muda. Por quê? O nosso corpo, ele muda de fase. Os meus 5 sentidos vão sentir diferente. Então, cada vez que ao longo da vida? Sim, ao longo da vida. Ou até pelas experiências acumuladas, o sentir vai ser diferente? Sim, exato. Tudo isso se junta por quê? Porque o meu corpo vai envelhecer, eu vou amadurecer, porque eu tenho várias experiências diferentes, porque eu já vivi muita coisa. Então, essa percepção é para mudar. Só que o que acontece? A gente quer entender o eu, definir ele como se fosse uma matéria única e dizer assim, isso sou eu e não muda. E nós aprendemos que a gente não pode mudar. Sim. Só que assim, nós não vamos mudar, nós estamos em transformação.
E essa transformação faz parte da maturidade da vida. Eu sempre achei essa afirmação meio boba, sabe? Esse negócio, eu nasci assim, vou morrer assim, morrer Gabriela. assim. Eu falo, o mundo tá mudando o tempo todo, as pessoas estão mudando, inevitavelmente você vai mudar, né? É um estado de até adaptação aonde a gente vive. E aí eu ia te perguntar, como você vê, né? A empreendedora que tá ouvindo a gente, que empreende, que tem essas dúvidas, que às vezes fica um pouco complexo a gente falar, né? Porque você tem esse conhecimento e você passa. Às vezes, para quem está ouvindo, isso parece muito complexo ou não tangível. Mas o que você diria, assim, que o método ajudaria na vida dessa mulher empreendedora? Onde ele faz essa virada de chave, esse divisor de águas, até baseadas na tua experiência, né? Quando foi que ele entrou para você e você disse, agora é isso. Eu preciso passar isso a terapia adiante. Como é que você passaria? Assim, dentro dessa experiência, eu sempre tive uma coisa que eu sempre gostei muito de falar sozinha. De ter uma conversa interna, assim, para poder organizar. Eu discuto comigo mesmo. Exatamente isso. Eu falo sozinha quando eu ando com o meu cachorro, quando eu tô no chuveiro tomando banho, aquela coisa assim que a gente vai conversando, e quando eu comecei a prestar atenção nessa minha conversa interna, eu comecei a ver que tinham coisas que estavam meio bagunçadas. Será que é isso mesmo que eu tô sentindo? Será que é isso mesmo que eu tô pensando? E aí eu acabei nesse viés de ajudar as mulheres a primeiro compreenderem que sentir está ok, é preciso, a gente não nega, a gente tem que sentir. Depois que a gente sente, a gente precisa de organizar o pensamento. Como? Definindo as palavras. As palavras dos sentimentos, elas são importantes. Porque as palavras são a nossa vivência. Se eu sinto raiva, mas não era raiva, eu já vou nomeei dar... aquilo como raiva? Eu vou reagir como contra a raiva. Mas às vezes nem era raiva. Por exemplo, esses tempos atrás, eu tenho um grupo de WhatsApp que chama Roda dos Sentimentos, onde a gente se encontra toda semana durante uma hora para falar sobre o nome dos sentimentos. É bem gostoso. E aí, uma moça trouxe uma semana passada a palavra saudade. Ela falou, não sei, mas essa semana a palavra saudade está me pegando, porque a minha mãe faleceu. E essa semana foi a data, né? Eu falei, mas essa saudade, ela tá te pegando como? Ela dói ou é uma lembrança? Ela falou, dói. Falei, então vamos definir a saudade? O que é saudade? É você lembrar de algo que não está mais presente. Ponto. Tá tudo bem sentir saudade? Tá tudo bem. Tem problema ou não? Não. Traz prejuízo? Não. Você tá sentindo. Ok. Agora, essa memória... O que essa memória te traz? Qual é o sentimento que essa memória te traz? E daí eu fui jogando palavras com ela, porque eu já tinha feito uma análise corporal muito rápida e eu sabia qual era a palavra que estava incomodando ela. Fui falando até que eu cheguei na palavra abandono. Ela falou, é isso. Aí eu falei, então o problema não é a saudade. O problema é que a saudade te deixa um abandono. E a memória do abandono não é gostosa. É isso que está te trazendo essa angústia. Porque daí a gente consegue começar a dar ordem no nosso pensamento. E aí a gente consegue fazer as nossas ações serem assertivas. Então, ok, nessa data sempre eu vou sentir saudades? Muito provável. Mas então, na próxima vez, eu já vou saber que se eu tratar essa memória do abandono, todos os próximos aniversários de falecimento, eu vou conseguir chegar nele já com uma memória boa. Eu vou conseguir estar nesse momento bem. Então, aí a gente programa as nossas ações e reações de forma mais assertiva. Aí o corpo relaxa, a mente relaxa e a gente começa a se comunicar com o mundo de uma forma melhor e sempre procurando o resultado que você quer. Porque a gente tem que definir o que a gente quer. Sim. Se a gente não define o que a gente quer, fica muito vago. A gente vai para muito lugar ou a gente faz o que os outros estão querendo fazer. Mas eu imagino que devem aparecer várias... achando que querem uma coisa e elas acabam descobrindo outra coisa durante o caminho. Sim. Assim, geralmente assim. Porque a gente só vai vivendo a vida, a gente só vai vivendo as palavras, mas a gente não presta atenção nas palavras, né? Então, essa comunicação interna ajuda as mulheres a poder estar colocando isso de forma mais organizada, sempre pensando o quê? A reação que eu quero ter hoje, ela está sendo satisfatória ou não? Se ela não está sendo satisfatória, vamos trabalhar para fazer ela ser... isso gerar algo que seja
transformador para ela e que traga benefício. Porque quando a gente está falando de empreender, a gente tem muita coisa, né? A gente tem os funcionários, a gente tem casa, a gente tem a vida pessoal, a gente tem os sentimentos. Só que a gente vai vivendo e a cabeça sempre fica bagunçada e às vezes aquela coisa, puxa, eu tinha que responder uma coisa, nossa, eu briguei e nem era necessário. Não dá para voltar atrás. Dá para consertar, dá para arrumar. Mas você não pode voltar atrás. Sim. E não precisa voltar atrás. É só organizar e daqui para frente você já sabe como é que você não vai agir, mas você entendeu o porquê. Né? E você trouxe um assunto interessante que eu até queria te perguntar, porque até uma dúvida minha, quando as pessoas... Hoje fala-se muito do propósito. E claro que eu acho que isso também afeta muito... afeta não, mas tá num inconsciente... que vem com relação à nossa criação. Eu também fui criada no catolicismo e se você me perguntasse, sei lá, uns anos atrás o que era o meu propósito, eu falaria para você assim, ser uma pessoa melhor nesse mundo, fazer uma diferença. Mas hoje a gente vê que esse propósito ele foi desdobrado um pouco mais, tem mais a ver com aquilo que eu preciso fazer aqui. Como que o teu método ajuda a encontrar isso? Ele vai estar sempre relacionado ao corpo, ele já é algo que está comigo, tá com a pessoa, ou é algo que eu posso desenvolver e trabalhar dentro daquilo que eu encontro, né, no método que eu trago para essa consciência que você estava falando, né, essa consciência corporal? Isso já está dentro da gente. Porque quando a gente nasce e a gente passa por essas 5 fases de aprendizagem, é onde a gente se forma. Ali é onde a gente se forma. Ali é onde a gente faz toda essa construção, tanto do corpo quanto desse eu subjetivo. É ali. A partir dali, eu só vou vivendo a vida, mas com esse conhecimento. Então, todas as respostas estão dentro do nosso corpo. E o corpo fala com a gente, só que a gente não sabe entender o que ele está dizendo. A gente não sabe traduzir. Então, essa técnica ajuda a encontrar esse propósito dentro dessa história. Como que você se formou? Para que você se formou? Porque daí é mais fácil eu tirar a resposta que já está lá dentro. Porque, por exemplo, hoje um corpo tensionado com dores, nada mais é do que esse talento que está lá dentro, que teve uma facilidade na infância, mas por algum motivo foi retraído, e a criança falou assim, eu não sei resolver isso. Eu estou sentindo que é meu, que é nato, mas o mundo está falando que não. Ok, eu vou reprimir e vou viver com isso como uma proteção, mas eu não consigo resolver isso. Isso fica retraído. Só que isso vai, ok, ficou ali e segue a vida com isso com você. Conforme você vai ficando adulto, esse talento reprimido lá dentro começa a falar para o corpo, por que ela está fazendo de um jeito tão difícil? Por que ela está criando habilidade que não precisa de criar? Por que ela está tensionando a gente se aqui dentro a gente tem todas as respostas? A gente tem um corpo funcional com um talento que encaixa e com um movimento que a gente sabe para onde ir. Por que está sendo tão difícil? Então, essa comunicação interna, ela fala. Então, as nossas dores e as nossas tensões iniciais, elas são sempre para dizer, olha, vamos fazer o seguinte, lá na infância, você não conseguiu resolver. Ok, não tem problema, você reprimiu. Mas agora eu tô vendo que você com 25, com 34, com 50, você já criou maturidade para resolver. Então, para de se proteger. Para de se proteger e vamos resolver. Inclusive, olha para as habilidades que nós temos, porque tá tudo aqui dentro, porque a gente sabe que você é capaz. Você só precisa de parar para dar ouvido para aquilo que a gente está falando, porque nós estamos todos aqui acreditando em você. Só que a gente precisa de coordenar a mente para dizer para o corpo vai. Mas se você não acreditar que a gente pode, aí fica difícil, fica pesado, né? E, Cris, o livro que você escreveu, eu gosto de saber, assim, desses processos, né? Quanto tempo que você demorou? Porque, assim, você precisa organizar essas ideias, né? Porque são umas ideias bem complexas, né? Você falou que isso já foi vindo ao longo do tempo, né? Com você. Como que foi esse processo, assim? Aí vou separar as ideias, vou colocar dentro de um livro. Primeiro que foi nesses últimos 4 anos da minha vida, onde, tipo assim, gente, eu fui, não dava certo, peraí, vamos entender. Então, desde esse momento eu fui vivenciando. Quando eu encontrei a técnica, eu falei, puxa, bacana, mas assim, eu não conheço ninguém que desenvolve isso dessa forma.
né? Será que isso é verdadeiro? Porque também pode ser só uma fantasia da minha cabeça, né? Isso realmente funciona? Tipo, só faz sentido pra mim? Isso, será que só faz sentido pra mim? Você tem que validar, eu imagino que você validou. Isso, exato, precisa de validar. Como que eu validei? Eu poderia ter validado com alguém. Mas eu tô falando de corpo, eu tô falando de dor, eu tô falando de crença, eu tô falando de um monte de coisa que por mais que eu possa querer que alguém faça, eu não sei se... Eu não sinto. E por mais que a pessoa fale, eu senti tal coisa, não entra na minha consciência, porque não fui eu que fiz essa definição. Nessa época eu tava com a academia ainda. E eu gosto de humor, gosto de competição, e as pessoas sempre falavam, por que você não vira fisiculturista? Porque os meus músculos se desenvolveram de uma forma muito fácil. E isso se explica, tá? Mulher, isso se explica. As que se desenvolvem rápido e as que não se desenvolvem. Isso tem um porquê. E aí eu fiquei pensando. Aí quando eu criei o método, eu falei assim, é um excelente ambiente para me testar. Porque dentro do fisiculturismo eu vou ao extremo de tudo. A alimentação, ao social, ao treino, à dor. Eu vou me pôr em estado de máxima confusão. É alta performance o fisiculturismo, né? É uma performance. E de alta tensão, tanto corporal quanto emocional, porque eu tô falando de um campeonato. E eu já sou competitiva. O objetivo era o campeonato, né? Era. Aí eu fui pro campeonato de fisiculturismo para estudar. Eu vou prestar atenção o que vai acontecer, como que vai acontecer, como que eu vou reagir. E se essa técnica que tem as soluções que eu tô dizendo que tem, funcionam. Porque eu tenho que sair de um campeonato bem emocionalmente e fisicamente. Se eu tiver algum viés de retroceder, deu errado. Ou se eu sair com uma visão tipo assim, isso aqui não é pra mim, isso daqui, não gosto, né? Também, né, não deu certo. Então, eu fiz 3 campeonatos em 6 meses. E eu realmente provei que isso daqui realmente funcionava. Então, esse viés veio de eu mesmo testar em mim tudo isso para ver se funcionava, se era organizado. E tem funcionado porque, a partir disso, hoje eu tenho a definição de qual que é o meu propósito e de qual que é a minha missão. A minha missão hoje é ajudar as mulheres a conseguirem entender para que o seu corpo serve e para onde que esse corpo vai. E eu quero que elas façam esse caminho de forma leve, que elas curem as próprias doenças e as próprias dores, entendendo da onde que elas vêm. Porque tudo se explica. Sim. Tudo se explica. Só que quando a gente fala de psique, a gente fala só de psique. A gente não põe o corpo junto. Quando a gente fala de corpo, a gente não fala de saúde, a gente fala de doença. Porque daí a gente já vai para o médico para ele tratar a doença. Mas a gente não entende como é que essas coisas se conectam. Né? Então, dentro do livro, eu explico isso. E eu fiz dessa forma. Eu entrei no fisiculturismo para poder testar. E eu digo assim, eu vivo isso daqui todo dia. Porque todo dia a gente vai ter um novo começo, todo dia a gente vai ter novas perspectivas, a gente vai se encontrar com coisas diferentes. Então, tudo aqui, essa conversa interna, gente, eu faço todo dia. Eu faço toda hora, entendeu? Por quê? Porque isso me ajuda a estar centrada. Como, por exemplo, antes de vir pra cá, a minha cabeça cai um monte de coisa na cabeça, né? Vai dar nervoso, meu Deus, mas eu vou lá, o que eu vou falar, como que eu vou falar, tal. E aquela conversa assim, calma, Cristina. Você vai lá, você tem um livro, você tem uma técnica, elas vão te perguntar sobre isso, você só vai falar aquilo que você sabe. Estar no estado presente também, né? Entender porque que isso, e assim, ir de forma assim, eu vou entregar aquilo que eu tenho, porque o que eu não tenho, eu naturalmente não vou entregar. Sim. Então, só vai. E assim, isso aqui o que é? É uma conversa. Todo mundo vai conversar. E pronto. O livro é o método, Cris. Então, assim, você colocou ele ali. E como ele aplica, é só o livro, você faz mentorias, daí isso é legal também, porque vai gerar curiosidade, elas vão querer saber mais. Até abre o espaço para você pode falar diretamente com a empreendedora, deixar a tua arroba, tua rede, né, qual a principal, e explicar. Porque, de repente, ela olha, ela acha ali na internet, ela pega aquilo, ela começa a ler e fica meio perdida. Como é essa integração do livro, do método da Cris? Tá. Primeiro que, quando eu resolvi escrever o livro, eu escrevi o livro porque para mim batia muito na missão. Você tem que colocar todo esse conhecimento no papel e deixar para as pessoas lerem. Porque se acontece alguma coisa, eu morro. Ninguém vai saber o que estava na minha cabeça. Então, assim, eu preciso de fazer isso virar páginas e livros. E as pessoas precisam de entender. Então, aqui tá toda a técnica para ser compreensível. Porque eu sou prolixa.
E eu sou mais profunda, então às vezes eu falo, mas eu falo de uma forma que as pessoas às vezes não entendem, né? Mas aqui tá de uma forma muito clara. Então, quem lê o livro vai entender os 5 biotipos corporais, vai entender quais são os seus talentos, as suas dores. Isso tudo vai fazer sentido. Mas aqui eu falo de um geral. Agora, existe algo que precisa ser personalizado. Se eu realmente olhei e entendi e falei assim, fez sentido, é isso. Fez sentido, eu me identifiquei nisso e nisso, agora eu quero fazer isso virar uma prática. Porque eu entendi que tem coisas que eu tenho que mudar, tem coisas que eu não quero mais viver, tem dores que eu quero deixar. Como talvez que eu não consiga conduzir sozinha. Exato. Daí, pós-livro, então, eu tenho uma mentoria, que são 4 sessões, onde a gente vai falar sobre todo esse livro. Eu vou individualizar, eu vou fazer uma análise dessa estrutura corporal e vou explicar toda ela a partir disso. Aí, a partir de cada pessoa. E aí a gente vai falar sobre corpo, sobre mente, sobre dores, propósito e missão. Uhum. Aí eu fecho o ciclo, eu consigo fazer a pessoa entender de forma individualizada daí todas essas respostas que ela precisa de ter, porque aí a vida fica mais organizada. Fica fácil organizar essa comunicação interna, porque eu estou muito segura do para que meu corpo serve, para onde eu vou e quem sou eu. Então aí tem essa mentoria. Então tem o livro e tem a mentoria, e aí eu tenho esse grupo do WhatsApp também, que é essa roda de conversa, porque sentimento vem toda hora. Legal. E dá pra achar você pela bio do Insta? Sim, o grupo tá lá? Qual que é teu Insta? Deixa pra gente. O meu Instagram a gente vai deixar anotado também. O meu Instagram é DNA do Corpo Oficial, e lá tem o link da BIM, tanto da venda do livro, quanto da mentoria, quanto do grupo do WhatsApp. Então, o grupo do WhatsApp é aberto, as pessoas podem entrar, são super bem-vindas, e é uma conversa, é uma roda de conversa, é super gostoso. E eu tô, assim, curiosa, porque ele é, de certa forma, um livro científico. Você já apresentou isso para alguém, assim, não sei se um psicólogo, ou um terapeuta, alguém, assim, que realmente venha... não ficar só no livro, sabe? Mas que divulgue esse teu método também. Sim. Hoje, eu faço esse trabalho com as pessoas diretamente, né? Mas hoje, eu tenho parcerias com médicos, inclusive as mulheres que são médicas, de clínica geral e tudo mais. O que eu sempre faço? Eu faço uma parceria com elas, porque o médico, ele está tratando a dor, né? Ele está tratando o corpo, mas existe o psique por trás. Então, os médicos vêm e eles entendem que eu estou tratando do outro lado. E que se ele tratar só do corpo, a pessoa vai voltar para o mundo normal e o corpo vai continuar do mesmo jeito que está. Se o corpo continua do mesmo jeito, as dores emocionais vão continuar do mesmo jeito. Sim. E a pessoa vai voltar lá com dor de novo. Vai voltar lá com dor com o mesmo problema. Porque não resolveu a psique. Então, hoje, eu tenho médicos que me indicam para os seus pacientes. Quando ele detecta, tipo assim, nossa, até a parte corporal aqui eu consigo tratar. Mas isso aqui precisava de um acompanhamento, né, mais terapêutico. Ou um entendimento melhor disso para ajudar no processo de tratamento. Né? Exato. Porque hoje, muitos médicos entendem que precisa de ter essa conexão. Então, quando eu vejo um médico validando o que eu faço e a gente consegue trabalhar de forma conjunta, isso dá em resultado de saúde. E saúde com longevidade. E ela é sustentável. Ela é de longevidade sustentável. Porque daí a gente faz um ciclo de rede de apoio de saúde real. Né? Onde as coisas, elas se completam. Cada um fazendo o seu, mas a gente completa. Que é olhar o indivíduo como um todo, né? Integrado, não tratar só da doença ali em específico. E eu vi não sei se foi na internet ou numa revista, uma reportagem que agora estão nascendo as gerações que vão viver mais de 100 anos, né? Exatamente. Então a gente está ficando longevo e cada vez mais esse olhar integrado para o indivíduo, né? Para não ser só aquela coisa cartesiana, essa é a única, sei lá, receita, prescrição específica para aquilo. Porque às vezes você aparece, como você disse, eu li há muito tempo atrás aquele O Corpo Fala, que é um livro bem bacana. E hoje eu tenho uma mãe que tem fibromialgias e eu falo para ela, mãe, suas mialgias às vezes são muita coisa que você tá recolhendo, né? Eu tô com coisa na tireoide. A gente sabe que o corpo, justamente que nem você fala, vai dando esses sinais que às vezes a gente acha que é só assim, que parece ser só biológico e sintomático, mas não, ele tem alguma outra coisa por trás que a gente não consegue ter essa consciência, como você está falando, porque pelo que eu entendi, o método ele propõe você trazer a consciência
daquilo que realmente está acontecendo com o indivíduo, para talvez ajudar nessa parte, que é o que vai acontecer, essa parte de saúde principalmente, né? É muito simples, é muito claro, porque são palavras. Posso dar um exemplo sobre... Claro, por favor. A fibromialgia? Quem tem a fibromialgia, por que isso vai para o corpo? Porque lá no psicológico, na história, porque toda doença tem uma história, né, que foi construída. É porque existe uma raiz de raiva. E a raiva, ela disfunciona o fígado. O fígado é o órgão que faz o detox do nosso corpo. Depois que o corpo passou toda a toxicidade dele, ele joga para o fígado joga para a bilis joga para o intestino grosso e sai do nosso corpo. Quando o fígado não consegue processar todas essas toxinas, porque a raiva, né, tá ali, a gente prende o intestino e a toxina, ela fica lá dentro, não sai do nosso corpo. Essa toxicidade, ela vai para o sangue, e esse sangue vai para os ossos e para os músculos. Passar o corpo inteiro, né? Ele vai circular pelo corpo inteiro. Por isso que dá fibromialgia. Mas, além disso, existe um outro movimento que daí é o psicológico. Eu estou indo e voltando, porque a pessoa ela tem uma flexibilidade que, né, que ela não é normal. É esse ir e voltar. Tipo, você não acredita que eu vou. Eu vou. Viu como eu vou? Mas eu vou voltar para esfregar na sua cara. E aí, porque é esse movimento de raiva. É esse movimento de eu vou, mas eu volto. Você vai ver. Você não acredita? Eu vou. E aí você fica nessa função. Isso é uma dependência emocional. Então, quando você entende que, tipo assim, nossa, agora eu entendi que na minha história aconteceu isso por causa disso, que não foi só os meus pais, mas você olha e fala assim, consegui entender o que acontece comigo. Eu quero viver com isso. Sim, ok? Pelo menos você vive consciente. Sim, mas isso sempre gera mudança. Se for a chave da mão. Ou tipo assim, tá, e agora eu entendi. Então, por que eu tô carregando essa raiva? Por que eu preciso de voltar? É porque me falta aprovação? Por que eu tô pedindo aprovação sua? Por que eu estou sem estima? E aí você vai construindo toda essa histórica, essa retórica dentro de você, porque é sobre você. Não tem uma chave, entendeu? Tipo, uma fórmula mágica. A fibromialgia se resolve assim. Não, qual é o seu contexto, qual é a sua história. E você precisa de entender o que está acontecendo. Porque senão você faz o quê? Você vai para o médico, fica tomando remédio, mas o remédio ele é paliativo. Ele vai tratar o efetivo naquele momento, ele não vai trazer cura, né? Exato. Só que assim, ele é bom porque ele anestesia a dor. Mas ele anestesia uma dor que vai continuar sendo recorrente. E a partir do momento que você tem clareza daquilo, você pode resolver. Aí precisa do médico junto com o terapeuta, trabalhando junto. Sim. Junto. Gente, se trabalha junto, dá resultado. E assim, eu digo isso porque eu tenho uma experiência própria até da minha mãe. A minha mãe teve desgastes ósseos que trouxeram dores para ela, que fez ela ficar mais corcunda, com muitas dores e tudo mais. E a partir do momento que eu fiz essa leitura corporal dela, que eu consegui explicar para ela, mãe, por que você tá carregando tudo isso? Por que tá pesado? Por que ela foi entendendo isso dentro da história dela? Aí ela entendeu por que ela tinha que ir pro médico. Porque ela não queria ir pro médico. Não, isso daqui, tipo assim, eu sou forte, eu aguento. Mas tipo assim, não, precisa de ir pro médico. Aí ela até entendeu por que tinha que fazer o tratamento. Então, fica consciente, tanto ir para o psique, quanto eu procurar um médico e realmente fazer o tratamento médico. Porque também não adianta, né? Tem muita gente que vai fazer... vai para o médico prescreve um tratamento e a pessoa às vezes nem faz tudo. Ou começa, isso aqui já resolveu, aí a pessoa para. Ou às vezes é cirúrgico e daí não ajuda também, fica ali uma dorzinha, né? Acontece muito. Exato. Cris, nossa, o assunto aqui dá horas de conversa. A gente quer deixar esse espaço aberto para você falar para a empreendedora, se você tiver um recado para passar para ela, né, algo que toque para ela procurar isso, para ela entrar em contato com você. Então, a gente deixa esse espaço para você conversar com a empreendedora, deixa as suas redes também. E aí, eu queria finalizar fazendo uma última pergunta para você. Tá, joia. Então, o recado que eu tenho para vocês aqui. Existe alguém dentro de você que sabe tudo sobre você, sabe os seus talentos, sabe o seu lado positivo, reconhece as suas dores, acolhe as suas dores e ela tá lá dentro falando hoje para você, acredita, que se a gente caminhar junto, a gente vai conseguir exatamente aquele lugar que tá lá dentro da gente falando assim, mas é assim que a gente é.
e eu gostaria tanto de ser assim, e essa pessoa lá dentro tá falando assim, a gente também acredita. Então vamos se juntar, vamos criar essa força junta, porque empreender é sobre você levar a sua dor curada para o outro. E o outro vai enxergar em você a sua própria cura e ele vai falar assim, eu quero, quanto custa? O seu conhecimento. E na verdade você vai estar dividindo aquilo que você viu dentro de você, do seu próprio potencial, e você ficou tão segura, tão confiável de você mesmo, que você junto com o seu corpo criou essa força e falou assim, agora eu entendi, agora vai. Então esse é o recado que eu tenho para você. As minhas redes sociais é DNA do Corpo Oficial, e a venda do livro está lá também, você pode fazer esse acesso comigo e a mentoria também. Que ótimo. Eu ia perguntar para você, por último, o que é empreender, mas você já falou. Empreender, para mim, teve um outro sentido quando eu entendi que empreender é eu curar a minha dor, porque é na cura da minha dor que eu vou ter uma história real de vivência, inclusive do que eu sou capaz. E aí, quando eu entrego isso para as pessoas, eu estou servindo e amando. Por quê? Porque se eu conseguir me curar, eu também quero curar os outros. Sim. É uma coisa assim que, sabe, envolve aquilo. Você fala assim, eu quero gritar isso pro mundo. Só que você já está num lugar tão segura. Tipo assim, cara, eu sei muito sobre isso. Eu vivi na pele isso. Eu consegui achar a solução. Que aí, falar no podcast, fazer um vídeo, não que isso não seja difícil, não dá um frio na barriga. Mas você está tão segura de você que você fala assim, eu vou enfrentar. Pode ser que no primeiro eu não saiba fazer, mas eu tô segura, vamos lá, agora vai. Então, é esse lugar seguro e assim, o corpo vai junto de uma forma muito leve, o corpo relaxa, assim, e fala com você. Agora a gente sabe que você tá segura e firme. E eu queria deixar com vocês um livro de presente. Obrigada. Para vocês. Vamos disputar a leitura, né? A gente divide. Cris, obrigada, foi um prazer. Nossa, eu adorei o assunto, porque são tantas coisas que às vezes a gente, né? E é legal ver que para você muitas coisas fez sentido, né? Você conseguiu pegar a medicina chinesa, fisiologia, juntar tudo. E essas percepções, com certeza, trazem resultados positivos. E agradecer por você vir compartilhar pelo presente. A gente vai ler com certeza. Deixar também a comunidade aberta para você, né? O que você precisar. E gratidão por compartilhar com a gente. Obrigada. Teu conhecimento. Obrigada a vocês, menina, pelo espaço. E assim, quando eu vejo isso, né? E hoje eu tô aqui olhando para vocês, né? É aquela coisa gostosa de ver assim, obrigada por vocês estarem fazendo o que vocês estão fazendo no lugar que vocês merecem estar. Né? Porque se isso dá certo, é porque o flow de vocês está tão nato, né? A missão está sendo tão cumprida, o propósito está tão no caminho certo que olha o tamanho da comunidade de mulheres que vocês têm, né? E é isso que vocês fazem com elas, vocês estão ali disponíveis para servir, né? Vocês estão ali disponíveis, então parabéns para vocês e muito obrigada por vocês terem criado esse espaço e terem coragem de fazer isso, porque precisa de ter coragem e muita certeza de si. A gente que agradece. E você, empreendedora que está vendo esse episódio, compartilha com outras mulheres, eu tenho certeza que vai ser inspirador e pode tocar muitas outras mulheres também que precisam dessa informação. Sigam a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é @curitibanabusiness, nosso site é curitibanabusiness.com.br e acompanhe a gente aqui para mais episódios. Até. Tchau.